Bom dia, Léo. Vamos esperar a turma chegando. Vou fixar o comentário aqui nosso do título de hoje. Acho que ficou, né? Esse pessoal tá acordado. Vamos mandar o aviãozinho aqui pra turma. Ficou. Bom dia, Áurea, bem-vinda. A Áurea já chegou. Na semana passada, eu só vi as 4 primeiras pessoas entrar e depois travou. Não vi mais nenhum comentário, não vi mais ninguém entrar. Então, quando acontecer, me desculpem, porque às vezes acontece. Para mim parece que não entrou mais. E na verdade travou aqui para mim. Bom dia, Adriana. Bom dia, Cris. O pessoal tá chegando, acordando. Manda, vocês que já entraram, manda um aviãozinho aí pra turma. A Neila, bom dia. A Neila acordou também. O Evandro entrou também. Bom dia, Evandro. O tema de hoje foi sugerido pelo Evandro, lá de Ipuaçu, Rio Grande do Sul. Deve estar frio lá, aqui tá bem friozinho, lá deve estar mais frio. Pra Neila deve estar calor, né, Neila? Aqui nós seguimos acordando com frio, chuva. Hoje a gente tem um tema diferente. Temos um convidado especial para falar sobre isso. Vamos lá. Esperar mais um minutinho, eu já vou chamar ele para ver se vai entrar mais alguém. Nós tivemos mais ou menos uns 5 temas que foram sugeridos. Se alguém pensar em algo que quer compartilhar, se alguém quiser compartilhar algo também me fala. E já nos preparamos para as próximas semanas. Vamos lá. Oi, Evandro, que honra para mim, Evandro. Eu já vou chamar o nosso convidado para a gente começar a introdução enquanto o pessoal vai chegando. Fiz ele acordar cedo, ele falou que sempre acorda cedo, né? Mas hoje acordou com um compromisso. Bom dia, Giovana, bem-vinda. Bom dia, Léo. Bom dia. Tudo Que bem? bom. Tudo bem, muito bem. Feliz que você aceitou o convite de estar aqui. A dona Lívia, olá. Bem-vindo, Léo. Bem-vindo, muito feliz. É uma honra. Que bom, muito feliz de poder ter você aqui, ainda mais para compartilhar um tema tão gostoso como esse, que é falar sobre superação. O Kaique também entrou. Bom dia, Kaique. Eu convidei o Léo aqui para falar sobre esse tema. Ele vai compartilhar um pouco da história dele com vocês, a história de vida dele. E por mais que ele aparente tão novinho assim, alguns vão falar: quantos anos esse menino tem? É um homem de família, vai ser pai. E o Léo tem muitas coisas para compartilhar, para ensinar com a gente.
E eu vou deixar com ele hoje. Ele vai falar sobre superação, sobre a história de vida dele. E vocês podem ir comentando, fazer perguntas para ele. E agora é com você, Léo. Bom, pastora, bom dia a todos aí. Quero agradecer pelo convite e eu vou seguir aqui numa linha de raciocínio. Se a senhora tiver, alguém for perguntar alguma coisa, a senhora pode interromper, tá? Tá bom. A senhora consegue ler aí para mim João, capítulo 20 e 19? Não sei se a senhora está com uma Bíblia aí. Então, tô aqui. A sorte que eu não tô de pijama hoje, na parte de baixo. Tem dias que eu tô de pijama. João, Capítulo 20, versículo 19. chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, Jesus chegou e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Olha que interessante, né? Eu gostaria de começar com essa palavra, né? Com, acredito eu, o melhor exemplo, né, de superação, né? Jesus. Então, como quando a senhora me mandou sobre falar sobre superação, eu fiquei pensando, né? Hoje vivemos, muitas pessoas, né? Vivem numa falsa superação. Porque quando falamos em superação, falamos em vencer, né? Então, sempre estamos em busca de algo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo sobre a minha trajetória, né, de tudo que ocorreu, né, e ver que como eu perdi a referência sobre essa palavra. Então, quando eu falo que Jesus, ele é o nosso maior exemplo de superação, ele ele passou por um período aí de até a crucificação, ele passou por um período bem difícil, né? Foi perseguido, crucificado e, e teve esse momento de superação, só que ele não se deixou levar por outro lado. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Começando sobre a minha história, né? Eu sou filho adotivo, né? Fui adotado com 6 meses pela minha mãe, pela minha tia, né? Que eu chamo de mãe. Então, com 6 meses, fui adotado. A minha mãe biológica, ela teve eu e mais 3 filhos, né? Dentro desses 4 filhos, 3 ela deu como adoção, né? Ela faz parte da família mesmo, né? Ela é sobrinha da minha mãe, tá? Então, Sobrinha da isso daí... Oi? sua mãe biológica é sobrinha da sua mãe adotiva? Isso. Certo. É que eu tenho até uma maneira assim de falar sobre, é um pouco confuso, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez, quando eu era pequeno, quem eu chamo de pai é meu irmão adotivo, da Adotiva. parte de adoção. Aí às vezes eu saía com a minha mãe, né? E aí eu falava mãe, aí falava pai, e aí o meu pai falava mãe, e aí gerava um pouco de conflito. Mas então, o que que acontece? Quando eu falo sobre superação, e eu trouxe um tema, é, algo falando sobre que é uma superação, uma inverdade, né? Então, quando a gente fala que se superou, a gente diz que venceu. E muitos têm contigo que vencer é conquistar coisas, né? Então, hoje é muito fácil você ver, a quebrada venceu, a, ou a pessoa posta uma foto
com um carro, com uma casa, né? E realmente, eu acredito que é uma superação, né? Eu vivi isso sobre a minha vida. É, não tenho nada contra, só que será que essa daí foi a verdadeira superação? Será que não foi algo que você quis tampar para não, para esconder aquele seu vazio, só para suprir momentâneo? Então, como eu disse, fui adotado, é, tenho um histórico de orfandade, então todo órfão ele quer mostrar que ele é capaz. Então, eu sempre tive muito disso, né? E isso daí é algo muito delicado, porque as pessoas elas passam por um período de querer mostrar que ela é capaz, que ela consegue, e eu sempre fui assim, né? Eu sempre busquei algo, eu sempre tive sonhos grandes e sempre quis mostrar que eu era capaz. Então, o que que aconteceu? Fui atrás de todos os meus sonhos, consegui com 25 anos. Só que aí, igual eu falei, né, a superação, a vitória é aquela que é uma falsa vitória, né? Você chega lá no topo, na onde você quer, para mostrar que você é capaz, né? Pensa, um jovem adotivo, sem referência paterna, mas por mais que em tese eu não tive, eu falo sem uma referência paterna, eu tive meu irmão, né, como uma consideração de pai. E Sim. sempre ele é meu pai e ele também, eu acabei tendo uma referência paterna nele, né? Então, por mais que foi algo bagunçado, acho que Deus instruiu da melhor forma, né? Então, as pessoas têm contigo, né, que superar é você ter um carro do ano, uma casa, estudo, né, algo que é material, né, para suprir, né. Então, eu acredito que a pessoa ela só vai conseguir dizer, eu entendo que tem vários tipos de superação, mas ela vai conseguir falar que ela superou quando ela é, preencher aquele vazio que ela tem como uma orfandade ou algo do tipo, quando ela preencher aquilo com Jesus. Por Sim. quê? Passei por esse período, né? Conquistei tudo que eu tinha, que eu queria mostrar que eu era capaz, né? Fui a Léo, única você pessoa. falou, desculpa te interromper, você falou que com 25 anos você tinha alcançado o que todo jovem de 25 anos gostaria de alcançar. Quantos anos que você está agora, Léo? Eu tô com 29. Aparência de 9. 17, mas tudo bem. Mas Certo. é, com 25 anos eu já estava formado, trabalho, tinha comprado o primeiro carro, apartamento, então eu já estava bem encaminhado, só que aí chegou um vazio, né? Porque eu já não tinha mais motivação de correr atrás, né? Por exemplo, eu já cheguei aqui, então aí que vem, aí você sabe se você se superou ou não, né? Porque aí pessoas ficam depressivas, parte para outros segmentos, né? Bebida, porque já não tem mais o que preencher, né? Então você vai saber se você superou de fato, de verdade mesmo, quando você chegar na onde você quer e você não sentir um vazio. Eu acredito que essa é a maior superação. Mesmo você tendo alcançado o que você tinha projetado para essa idade, você não se sentia satisfeito, não existia uma plenitude dentro de você. Não, não tinha, porque aí vem o vazio, né? Então, igual eu falei, é o falso sucesso, né? A falsa é, superação, né? Que para muitos você hoje é muito comum, né? A rede social ela nos deu algo muito interessante, né? Por exemplo, hoje você consegue ter seguidor, você vira um mini famoso. Então, acaba perdendo um pouco a noção, né? É, compartilhamos tudo, até conquista, né? Que é algo que eu acredito que é muito pessoal, às vezes compartilhamos. Então, Sim. mas
a rede social tornou algo que você faz, você também, né, mostrar, ó, eu tô conseguindo, ó, eu tô me superando, né, onde eu tô chegando, né, e ainda tem Sim, as frases que colocam, né. Então, passando esse período, né, de superação, que foi uma falsa superação, aí veio o vazio. E aí eu comecei a seguir caminhos que totalmente perdidos. E aí a minha esposa sempre me falava: "Por que você não procura sua mãe biológica, né?" Eu falei: "Mano, sem chance. Por que você não procura o seu irmão, né?" Eu tenho mais três irmãos, né? Igual eu comentei, e um dos irmãos mora com ela, né? sim. Então é o único que eu sei o paradeiro. Os outros dois ainda estou encaixando esse quebra-cabeça, né? Então a Aline sempre comentava, eu nunca dava atenção, né? Eu sempre ignorava, até porque da minha orfandade eu sempre fui revoltado, eu sempre tive ódio dentro de mim, sempre fui explosivo. Então, imagina juntar tudo isso, né? Dentro desse vazio, né? Que você chega no topo achando que você se superou e aí cheio é uma bomba atômica, né? Então, passando esse período, aí eu comecei a voltar para a igreja, né? Fui voltando e aí Deus foi trabalhando aos poucos, né? Foi seguindo, né? Acho que acredito que é tudo no tempo de Deus, né? Sim. E aí no final do ano passado, lá por dia 15, eu comecei a procurar sobre o meu irmão. Então, esse meu irmão, ele está preso, né? E aí através do nome dele, né, tinha um contato lá de Bitinga. Eu, através do nome dele, eu comecei, procurei num sistema prisional, achei. E as informações foram encaixando, ó. O nome dele é esse, ele, o nome da sua mãe, o nome da minha mãe biológica encaixou, o local onde ele morava foi tudo se encaixando. E aí eu fiz uma viagem em dezembro, né, para Olímpia. E aí na volta eu falei para a Aline, eu tenho um endereço, eu vou nesse endereço. Eu só tenho como se fosse uma única chance. Eu nunca tinha ido para Ibitinga, né? Então foi minha primeira ida para Ibitinga. Vamos só dar uma esperadinha aqui, Léo, ver Sim, eu vi um que o comentário que travou. se travou. Pessoal, fala aí se tá aparecendo para vocês, se foi só lá na Neila. Não tá aparecendo mais. Voltou? Voltou. Então. Ativa. E aí eu só tinha uma chance, né? Eu falei, vamos. Eu sempre fui uma pessoa bem confiante, né? Eu sempre gostei de ter só uma chance, né? Porque quando você tem uma chance, você está no caminho. Você consegue. Então, peguei, voltando de viagem, passei em Bitinga. Fui no endereço, aí interior, né? Sabe como as pessoas vivem na calçada, né? Logo cedo. E aí eu perguntei, ó, conhece essa pessoa? Não, não conheço. Fui na segunda pessoa. Ela falou, ó, essa pessoa eu não conheço, mas a outra pessoa que você comentou, ela mora na casa, naquela casa ali, só que estava fechada. Aí eu desci um pouco a rua e aí tinha umas pessoas na frente da casa, né? Acho que estavam se mudando. Eu parei, conversei, né? Ele falou: "Ó, eu moro aqui há pouco tempo. Tem como você perguntar para aquelas pessoas ali em cima?" Aí eu fui nessa pessoa. Quando eu cheguei nessa pessoa, eu falei: "Ó, você conhece a Solange?" E o filho dela é o Cleito e tal. Aí ele falou: "Ah, conheço, o Cleito é meu filho." Falei: "Sério?" Aí começamos a conversar, né? Aí era o pai do meu irmão, né? Sim. Que eu não conhecia, né? Aí começamos a conversar, eu fui para casa dele, né?
Aí ele falou, ó, eu acho que eu sei onde ela mora. Então, quando eu cheguei na cidade, eu fui pro lado direito. Ela mora pro lado esquerdo. E aí, eu peguei, fomos eu e ele lá, né? Aí fomos numa casa. Aí ele desceu, foi perguntar, e aí eu fui fazer o contorno com o carro. Aí, quando eu fiz o contorno com o carro, tinha uma outra casa com umas pessoas, né? Naquele local, conversando na garagem. Aí eu fui e perguntei, ó, vocês conhecem a Solange? Aí eles falou assim, ela é baixa, branca. Eu falei, ah, deve ser, né? Faz 20 anos, mais ou menos, que eu não vejo. Porque quando eu tinha 9 anos, eu troquei de nome. Então Uhum. foi a primeira e última vez assim que eu vi a minha mãe biológica. Então eu não lembrava, né? É, eu sabia mais ou menos, né? Tinha foto. E aí ele falou, ó, passando 2 quarteirão, aí você vai ter que é, ir pelo terceiro, subir, virar direita e descer porque é contramão. E aí vai ter uma casa com um portão de madeira, na frente uma empresa de xerox. Eu não fui até o terceiro quarteirão, entrei na contramão e voltei de ré mesmo, né? E aí eu achei essa casa. Quando eu bati, ela saiu. Aí eu Uhum. falei, ah, eles me conhecem como Nenê, né? Então eu falei, ah, sou o Nenê, filho da Lene e tal. Aí ela, não, você tá brincando, né? Eu falei, não. Aí eu vim aqui pra te perdoar. Aí ela começou a chorar, né? Era sua mãe que Então, abriu a porta. isso, minha mãe biológica. Uhum. Então, a partir desse momento, o que que eu percebi? É, qual que foi a melhor, a minha melhor superação, né? O perdão, né? Acho que Uhum. de tudo que eu vivi, acho que de todas as conquistas, né? Conquistar é fácil, né? Todo mundo que tem um sonho de ter fazer uma faculdade, ter um carro, sei lá, qualquer sonho que for, você vai conseguir. Só que e aquele vazio que está dentro de você? Será que você vai conseguir ser confrontado? Aquilo que te tira o desconforto, né? Porque quando a Aline falava, eu ficava bravo mesmo. Por quê? Eu fui rejeitado. É, hoje quando você carrega um tipo de ferida, né? É, aquilo, por exemplo, o abuso, né? É, eu acredito que esse tipo de ferida, ele vai te seguir, né? Mesmo quando você tem a cura, só que vai vir o confronto, né? Normal. É a mesma coisa da orfandade. As pessoas não pôr crédito, sabe? Vai vir sobre a minha vida, ainda vem. Tem pessoas que não dão crédito para mim. Só que Sim. eu tenho que saber trabalhar isso agora, né? Porque agora eu tenho propriedade sobre o assunto, eu domino. Aí eu Olha que tenho que ter um legal, cuidado. olha que legal que a Nana falou. Ó. Super mais ação é igual investir ações para vencer. Foi o seu caminho, né? Isso. E até a pastora Nana aí que me ajudou aí numas pesquisas aí, ela foi um canal de bênção, né? Sim. Então, não só ela, né, mas o incentivo, né, das pessoas que estavam por perto, né? Então, igual eu estava comentando sobre isso daí vai me perseguir, né? A orfandade. Eu ia falar, Léo, não sei se já está aí, né, no que você ia falar. Você falou um pouquinho, mas se você puder entrar um pouquinho nessa parte. é, eu conheci esse Léo, né? O Robson conhecia esse Léo. Como era? Você falou sobre o que traz isso, né? Quando você perdoa, você viu o quanto isso te atrapalhava em algumas áreas. Se você puder falar um pouquinho de como era o Léo antes, do que você carregava, é, toda aquela explosão que tinha dentro de você, né? Aquele Léo do passarinho vermelho lá do Angry Birds, o, o Red. Fala, se você puder compartilhar, não sei se já está aí no que você ia falar, mas compartilhar um pouquinho, né, do que isso resultava, essa bomba que tinha dentro de você. Sim, além dessa questão, né, orfandade, a questão
ser uma pessoa bem explosiva, né? Ter um temperamento a qualquer coisa já bom. Eu sei que é meu DNA. Isso daí não tem como mudar. Uhum. Tem pessoas que são mais mansas, outras são mais calmo, porém, né, travou. Tá travando um pouquinho aqui, Léo. Pode ser que seja a minha internet. Eu perdi o que você falou nesses últimos minutinhos. Não sei se o pessoal conseguiu ouvir. Vocês conseguiram entender? Para mim deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Para mim também. Até a senhora conversando, falando, travou. Certo. Agora voltou. O que você quando você começou a explicar, travou. Aí eu não consegui entender mais. Tá. Eu acredito que voltou. Eu Eu acho que acredito que, da minha parte, igual eu comentei, sobre a explosão, né? Eu tenho um DNA, tá no DNA. Tem pessoas que é calmo, tem pessoas que é mais agitado, né? Só que isso, junto com uma ferida, vira uma bomba atômica, né? sim. Porque você não consegue controlar, né? Então, isso era muito difícil. Tinha vezes que eu já acordava agitado, doido por uma confusão, acordava é, com o dedo no botão. Então, é, quando eu falo o dedo no botão sem um filtro, né? Porque eu vivia muito agitado, eu tinha a raiva, a ira, então eu só alimentava isso. Eu não regava as coisas boas, né? Eu regava as coisas ruins. E a falta de Então, perdão, ela faz isso, né, Léo? Como você carregava toda essa insatisfação, é, você sente, parece que sempre alguém te deve alguma coisa, né? E às vezes a isso. gente falava, hoje o Léo acordou porque já era aquela coisa, puxa, eu vou ter que descontar em alguém essa dívida que as pessoas têm comigo. E aí, conversando com a minha mãe biológica, ela falou que ela tinha muita raiva, né? Por causa Olha, de um histórico familiar, né? Ela teve uns problemas com a parte da minha família e isso gerou muita raiva, muito ódio nela, né? Uma rejeição, ela foi rejeitada. Então, quando ela teve esse sinal de essa raiva, essa rejeição, ela estava grávida de mim. Então, transferiu. E sim, aí, é aquela bomba atômica, né? Nasceu, é um reflexo. Então, a Aline comentou, né? Falando sobre o contato, né? Aí agora eu tô cultivando, né? Bem provável que semana que vem eu vou visitar ela. Vou levar que a bom. mãe dela para ver ela, né? Sim. A, que eu chamo de tia, né? Mas na verdade é minha avó, né? Ela está sem ver a filha acho que uns 20 anos por aí, ou Ah, 21 anos. E aí na próxima semana eu vou estar indo, né, até Ibitinga e vou levar ela, né? O propósito vai ser um dia corrido, mas além de fazer a visita, né? Acho que proporcionar esse momento para minha tia, né? Que eu eu- acho que e ela se reconectou, né, com a família, né? Então, acredito que está tendo uma restauração, né, por que inteiro, né? lindo. A Aline comentou algo, né? Não sei se tinha algo relacionado a isso, mas para você falar sobre a questão da decisão de ser pai. Ah, Ela sim. comentou antes e agora ela falou de novo. É... Como eu fui rejeitado, então quem é rejeitado, ele vai rejeitar, né? Então, eu não queria ser pai, o meu egoísmo era tão grande, igual eu comentei, né? Você põe algo no seu coração, quero conquistar, conquistar e vira aquele vazio, né? Você está alimentando nada, né? Uhum. Então, o meu ego era tão grande que eu queria estudar, viajar, queria fazer de tudo, mas não queria ter filho, porque filho você perde tempo, você é,
eu via como um atraso, né? Então, eu queria fazer vasectomia, então eu rejeitava muito essa questão de ser pai. Quando eu liberei o perdão para minha mãe, biológica, fiz esse processo, já um pouco antes já vinha mudando, né? Foi uma semente, né? E aí, né, que eu vou ser pai, né? Tô igual um bobão, já sou bobo, e agora é o que eu quero, né? Então, não me culpo pelo aquele momento que eu vivi, né? De revolta. Era um pensamento da época, né? Mas eu agradeço a Deus por ter me dado uma oportunidade, né? Eu acredito que todo dia ele nos dá uma oportunidade de né? Acho que todo dia ele dá um restart lá, ó. Hoje você vai ter um recomeço, né? Então toda manhã temos um recomeço, né? E levando a palavra do início, né? João 20:19, ela eu falei do nosso maior exemplo, né? Como superação. Sim. Jesus ele foi crucificado, ele foi perseguido, só que quando ele ressuscitou, você não viu ele se aparecendo para essas pessoas, né? Olha que interessante, né? Você não viu ele ostentando por aí, dizendo que ele se superou. Ele É aparecia para os verdade. discípulos dele. Ele Para os poderia amigos. muito bem, né? Ele não foi lá no Instagram dele e deu uma postada lá, ó, com a mão A Tina falando que você também. furada. Verdade, Oi? meu. Não é A Tina verdade? falando, ó, você também tá pastor. É, é o caminho, né? Não tem para onde fugir, né? A gente não tem Então, medo, não. Então, ó que interessante, né? É um exemplo de superação. Se você acha que você se superou, faz uma autoanálise mesmo. Vê se, olha Jesus como que ele superou aquela cruz, né? Em nenhum momento ele ostentou aquilo, né? Ou teve o vazio. Ao contrário, né? Ele, é, no momento de superação dele, ele apareceu para aqueles que estavam com ele realmente, né? E eu acredito que esse é o nosso maior exemplo, né? De superação, né? maior exemplo, lindo, lindo. Tá dando uma travadinha, Léo. Tá, mas agora voltou. Então, quando eu comentei sobre o falso, né? A falsa vitória ou a falsa superação, analisa isso. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não vão conseguir enxergar. E também o caminho é esse, né? Ou você é, deixa de ser durão, enfrenta os seus medos, ou você não consegue. A realidade é essa, é dois caminhos. Ou você consegue, ou você não consegue. Mas ficar atento, fácil não vai ser fácil. Não foi fácil. Eu acho que eu tive que renunciar principalmente o meu ego. Pô, você é rejeitado e você vai atrás, né? Então, mexe, mas acho que você só tem a ganhar, né, nessa questão, né? É, mas se você não conseguir, pede ajuda, né? Acho que busca outras pessoas, muitas pessoas Uma podem te grande ajudar, chave. né, nesse caminho. Acho que a partir do momento que você consegue levantar a mão, é o momento que você já está sendo plantada uma semente, né? Você acha que de todas as chaves, assim, que, né, do seu processo de transformação, de perdão, qual é a chave mais importante que você falar uma coisa que é importantíssima, a pessoa ela entender essa chave para ela conseguir nas demais áreas da vida, seja alguém que precisa perdoar alguém, seja alguém que precisa vencer outra coisa. Qual é a principal chave para você, Léo? Eu acho que a principal chave é a sua atitude.
Porque quando falamos em perdão, deixamos sempre em banho-maria, né? Fica lá. Uhum. Você sabe A que... decisão, no caso, Oi? a Pode falar. decisão de fazer, né? Isso, é a decisão. Cara, não adianta. Te incomodou, vai lá, pede perdão. É fácil? Mano, não vai ser fácil. Foi muito difícil para mim aceitar a ideia, mas vai cativando isso dentro de você, né? Como uma estratégia. É, vai pedindo direção a Deus, né? Mas acho que a chave é a sua atitude mesmo. O perdão, ele é uma decisão. Então, você decide. Ou você vive nesse looping, é, nessa vida, vamos se dizer assim, medíocre, né? Que você vivendo nas suas falsas ilusões, você só vai se afundar. Vai passar 10, 20, 30 anos, você vai viver disso daí remoendo dentro de você. Eu acho que tudo, né? Vai lá, pega, fala, ó, eu tô decidido. Vai atrás, o Deus vai preparar todo o caminho, toda a trajetória igual. Eu só tive uma chance, nunca tinha ido em Ibitinga. Na terceira pessoa que eu fui atrás era minha mãe biológica, né? Então, quer dizer, da terceira pessoa que eu fui atrás era o pai do meu irmão e aí ele me levou até ela. Então, Sim. acredito que o ponto é a atitude e estar atento ao que as pessoas estão te dizendo, né? Igual a É, Aline, ela sempre. perdão, ó, o que a Tina falou, né? Ela disse, ó, dói começar a mexer nas feridas, porém dói muito mais quando não fazemos, pois cedo ou tarde a conta chega, né? Você esperou, esperou, né? Foi alcançando, foi buscando coisas para superar isso. A Aline te falava, mas eu acho que nesse processo, né, Léo, no nosso processo de ir mais fundo em Deus, de intimidade com Deus, chega um momento que o mal sai, as coisas, né, que a gente carregava saem, mas eu acho que isso que você venceu o orgulho, venceu o nosso eu, é o maior desafio do ser humano. Sim, E ele também nos impede de procurar ajuda, né? Falar para alguém, olha, essa parte aqui é difícil, eu não consigo. Você confessar isso, né? É muito duro. E depois a parte dolorida, como você falou, e foi quando a Cláudia também fez uma live comigo falando sobre isso, e ela falou isso também. É muito difícil saber que você foi rejeitado, que você foi abandonado, e você lá é procurar a pessoa, decidir amar ela, decidir honrar, falar que perdoa ela, sendo que a gente se sente, você sente que você foi o prejudicado, né? Então, isso é o grande passo, e isso quebra o nosso orgulho, e isso também mostra a nossa dependência em Deus, dizendo que é Ele que faz, Ele que é Ele que conserta as coisas, Ele que é justo. Essa parte, para mim, é muito forte, que você falou, né? De vencer o orgulho. Eu acho que não só eu, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo, para mim sempre foi um desafio muito forte. Às vezes a gente não aparenta, né? Mas o orgulho tá aqui dentro assim, ó. tá. É complicado, porque eu sempre fui bem orgulhoso, né? Então, eu, é trabalhar todo dia, né? Essa questão, né? Porque uma hora eu vou errar novamente, mas eu sei o caminho, agora o caminho tá mais fácil, né? Sim, sabe Então, voltar. é uma escolha, né? O que que eu faço, né? Eu vou ficar remoendo isso dentro de mim ou eu vou encurtar esse caminho? É uma escolha. E eu acredito assim, o que eu queria sempre, que eu tive dentro de mim, que as coisas acontecessem naturalmente. Então, demorou? Tudo bem, demorou aí um tempinho. Passei por um processo? Passei, mas foi algo natural. Eu acho que foi no tempo de Deus e no meu tempo. Eu acredito que às vezes a gente se questiona, mas eu demorei muito tempo. Acho que não tem, acredito que não tem um tempo perdido, você ganhou outros tipos de maturidade também. Então, eu não vou falar para você sair agora e ir lá tomar uma decisão, né? Ah, mas às vezes você não está preparado, né? É aquela questão dos 70 vezes 7. Só que é, é constante, né?
Então, você pode ir para falar que foi, perdoei. Só que aí vai vir alguma coisa que você vai lembrar. Ainda não perdoou. Então, tem que ser constante. Então, ter a consciência limpa que não forçar a barra para ter aquela falsa superação também, né? É no seu Sim, tempo. O meu eu pedi para Deus, tem que ser eu tenha preparado, foi algo natural. E aconteceu algo natural, né? Então, não tenho que reclamar quanto a isso. Demorou, trouxe algumas sequelas. O problema é as sequelas, né? Como eu falei, cheguei no sim. topo, tive os vazios e aí tem as sequelas. E aí agora ter maturidade para lidar com essas sequelas e também eu creio que também a cura sobre essas sequelas vai chegar. Então, ter um pouco de paciência, é, entender essa palavra de João 20:19, que eu acho que ontem eu estava meditando nela, acho que foi a chave, né? O nosso maior exemplo tem que ser Jesus. É, quando falar que superou, não é coisas fúteis, né? Então, eu acredito que é isso, pastora. Sim. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma coisa com o Léo? O Evandro que falou, né, que realmente o orgulho é um dos piores inimigos. E o orgulho, ele vai afetar todas as áreas da nossa vida. Ele chega escondidinho, às vezes não parece, mas fica como um veneninho ali mesmo, né? Causando Fica. mal, trazendo consequências. Ah, Fica até Nana disse. porque eu sempre gostei quando eu falei um pouco da orfandade, né? Então, o órfão, ele quer mostrar que ele é capaz. Então, eu Provar que sempre... venceu. Oi? Quer provar que venceu, né? Viu? Me Sim. deixaram aqui, né? Não me quiserem onde eu tô. Então, tipo, eu fui acostumado a fazer as coisas sozinho, ir atrás, falar, não, eu consigo, tal. Fiz a minha mudança aqui, tomei uma bronca do pastor Robson, do pastor Luiz, carreguei várias caixas aí, eu tava zoado no dia, coloquei tudo dentro do carro e fiz. Mas por quê? É mostrar, né, que eu consigo, mas às vezes você age natural, vira algo Uhum. natural, né? Tem coisa que você tem que se desafiar mesmo, né? Tem que, se aquilo é sua maior barreira, vai para cima, não tenha medo, né? Mas tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que quando está desequilibrado, não tá legal, tá Sim. faltando algo. Então, ter esse cuidado, né? Buscar. Não vejo o problema de você ser uma pessoa para frente, até porque eu tive muito exemplo dentro de casa, né? Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que teve uma vida sofrida, mas ela sempre trabalhou, sempre foi atrás. Hoje ela tem 73 anos, né? 73, 72. Ela, se deixar, é que ela tem os problemas dela de saúde, mas ela é ativa. Se deixar, ela faz. Então, eu acredito que o segredo é o ponto de equilíbrio. Enquanto É não. importante, é E tu? importante você ter essa decisão, você ter essas iniciativas, você ir para cima, lutar, mas a gente nunca pode esquecer. E eu acho que quase toda live eu repito isso, Léo. Aquela frase que o pastor Mike Murdock fala. Ele fala que uma coisa que nos afasta de Deus é a independência, e uma coisa que nos aproxima, que mais nos deixa perto de Deus, é a dependência. Deus quer isso, né? Ninguém foi feito para fazer tudo sozinho. É importante a gente ter as nossas iniciativas, né? As tomadas de decisões, mas saber também quando é importante ter alguém do nosso lado, levantar a mão, como você falou assim, ó, agora aqui eu já e cada um de nós dominamos uma área, né? E sempre vai ter uma área que a gente vai precisar lá de alguém segurando a nossa mão. Sim. O Kaique, ele comentou algo aí. O Kaique, ele é um amigo, um primo, né? Eu considero ele como um primo. Eu conheço ele faz mais de 15 anos. Brinquei, ele era mó pitoquinho, agora ele dá dois, hein? É,
E aí eu morava ali na Curuçá, ali perto lá no Parque Santa Rita, tinha umas chácaras, a gente brincava lá. E eu sempre trabalhei com o computador. Quando eu entrei na faculdade, ele ainda estava fazendo o ensino médio. E aí eu fui fazendo, evoluindo, e aí eu me tornei uma referência para ele. Hoje ele Legal. também se formou em ciência da computação, também trabalha na área. Ele é uma pessoa aí muito especial, tanto ele, o Rafa, que é o irmão dele, a mãe dele, eu sempre tive um bom carinho, bastante carinho por eles, né? Uma família bem abençoada e a gente sempre esteve junto. E igual ele comentou, né? Eu fui uma referência para ele na vida profissional, né? Então, mesmo anos atrás, que eu não tinha esse ponto de equilíbrio, tinha esses pontos na minha vida que ainda não estava ajustado, eu servi como uma referência. Então, para a gente observar como somos referência, né, naquilo que fazemos, né, tanto bom ou ruim, somos referência, né. Então, também ter esse cuidado, né, que sempre vai ter alguém nos olhando, nos admirando, né. Você pode ser a pior pessoa do mundo, né, sempre vai ter alguém, né, Sim. te admirando. Você sempre vai ser uma referência, né? E aí a gente cai a nossa ficha, né? Da nossa responsabilidade aqui na Terra e o quanto é importante quando a gente aprende, né, que o nosso papel aqui na Terra é refletir Jesus, é levar Jesus às pessoas. Sempre vai ter alguém nos observando. Se nós errarmos, a gente vai estar sendo referência para alguém. Se nós acertarmos, da mesma maneira, alguém vai estar olhando para a gente. Travou de novo, voltou. Voltou, não. Voltou. Tinha dado uma travada. Voltou. Mas é isso, Léo. Que gostoso, que bom poder compartilhar isso com você. E hoje tem pessoas do Rio Grande do Sul, tem o Evandro, né, o meu primo irmão. Nós temos a minha mãe, a irmã do pai dele, a minha mãe é irmã do pai dele e meu pai é irmão da mãe dele. Então somos primo irmãos. Ele que falou, né, deu a sugestão desse título. Tem o Washington lá do Mato Grosso, tem a Abigail lá do Rio Grande do Sul, estamos pelo Brasil hoje, logo cedinho, e eu quero te agradecer por compartilhar a sua história, te agradecer também pelo homem que você é hoje, você faz parte da nossa vida, da nossa família, e você não só alcançou, né, coisas para você pessoalmente, porque eu acredito que quando a gente supera coisas na nossa vida, isso não fica só para nós, né? Hoje a gente vê os adolescentes, os meninos, tudo se inspira em você, na igreja, você vê, admiram, os meninos novos, né, que estão aí querendo casar, se inspiram, vê a vida de vocês. Então, o lindo é isso. Quando a gente entende e quando a gente supera qualquer área em nossa vida, isso não vai ser bom só para nós, mas também vai alcançar outras, né? E isso é o que tem começado a acontecer na sua vida também, começado a alcançar outras pessoas. E eu fico muito feliz de poder ter você aqui cedinho. Essa manhã eu tô tremendo, eu não tava com frio, agora começando a dar frio. Mas foi muito eu bom. Que agradeço. Agradeço, vocês sempre me apoiaram, independente de tudo, acho que sempre esteve comigo nos momentos difíceis, bons, a gente sempre estamos juntos. E aqui o mínimo que eu poderia fazer. Oi? O meu tá de fundo, tá ouvindo? Tô ouvindo. E aí, não só vocês, pastores, mas a minha esposa, né, ali, acho que ela foi a chave, né, para tudo, né, a minha vida, né. Acho que ela colocou o ponto de equilíbrio, né. Então, agradeço também a ela, né. Acorda aí, amor. Diz ela que estava assistindo, ela tá acordada. Tá acordada, já passou aqui, já.
Léo, obrigada mesmo, viu? Obrigada a todos, pessoal lá, Mato Grosso, a Neila, que sempre acorda lá, é 1 hora mais cedo, Léo. Então, eles acordam 6 horas. Quando eles acordam para assistir a live lá, eles acordam 6 horas da manhã. Então, Legal. obrigada, gente. Obrigada Obrigado mais aí uma também. vez, Léo, foi muito bom. Um beijo para vocês. O Luiz também estava aqui. Não vi o momento que ele entrou. Obrigada a cada um de vocês que estavam com a gente. Um beijo. Na semana que vem, provavelmente, a live vai ser à noite e eu envio os recados. Um grande beijo. Beijo, Léo. Fica com Deus. Eu Um que ótimo dia agradeço aí para a você. todos também. Igualmente. Tchau, tchau. Um bom dia para todos aí. Obrigado.